Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje saiu uma notícia que eu particularmente estou esperando sair há bastante tempo, envolvendo a Netflix e o compartilhamento de senhas. Então, vamos lá! E por que, né, eu comecei o vídeo dizendo que eu já esperava que essa notícia viesse a público, né, há bastante tempo? Porque essa notícia, na verdade, já veio a público várias e várias vezes, já foi falado na mídia que a Netflix estava com planos de acabar com o compartilhamento de senhas, de impedir que o compartilhamento de senhas acontecesse, e isso saiu acho que em 2020, depois em 2021 foi falado isso novamente, que eles estavam estudando qual era a melhor forma de acabar com o compartilhamento de senhas, e hoje esse plano, né, foi revelado lá no site da própria Netflix. Eu vou mostrar aqui para vocês darem uma olhada, mas o plano basicamente diz que se você for adicionar algum usuário que não utilize o mesmo IP que você, né, que não tiver na mesma localidade que você, na mesma rede de Wi-Fi, né, digamos assim, ele vai ter que pagar uma taxa extra para utilizar a sua senha. E obviamente vão existir limitações, vai ter um preço, eles vão fazer o teste somente em alguns territórios, mas o plano é que isso vire algo global e que ao redor do mundo inteiro, se você quiser compartilhar a sua senha com seu irmão, com seu pai, com a sua mãe, você vai ter que pagar uma taxa extra para cada um desses usuários que não morar na sua residência. Certamente você vai poder ter, né, pelo celular, você vai poder ter pelo computador, você vai poder ter pela televisão, mas se você emprestar para outro IP, se você emprestar para outra pessoa que não mora junto com você, você vai ter que pagar essa taxa extra. Então, antes de falar mais em detalhes, né, antes de mostrar para vocês aqui o que a própria Netflix falou a respeito desse assunto, eu acho importantíssimo a gente já avançar um pouquinho na conversa. Eu acho uma ideia muito ruim da Netflix, pelo menos nesse momento, né? Porque os serviços de streaming ainda estão se estabelecendo no mercado. A gente tem a HBO Max crescendo bastante, a gente tem o Star Plus, né, que foi lançado aqui na América Latina, que ainda está crescendo, ainda está conquistando o público, principalmente com conteúdo esportivo. O Disney Plus ainda não está com muito conteúdo, né, digamos assim. A Disney ainda está se organizando para conseguir trazer um flow, né, de novos filmes, novas séries, né, com mais constância ao redor do mundo inteiro. E a Netflix continua nadando contra a maré. Eles subiram o valor tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, agora aqui no Brasil, né, eles subiram bastante. Eu falei alguns vídeos atrás para vocês, eles subiram de 45 para 55 o pacote Premium, e outros pacotes também tiveram reajustes bem altos. 55,90 por um pacote de um serviço de streaming é realmente um valor muito alto, ainda mais considerando que você não vai poder compartilhar sua senha com ninguém. Na verdade, não é que não vai poder compartilhar, né? Hoje mesmo não existe o compartilhamento de senha entre os usuários, então você teoricamente não poderia compartilhar a senha com ninguém, e agora eles estão criando um mecanismo para permitir, né, que isso aconteça. Então eles estão tentando transformar um pouquinho, falando, não, agora você está autorizado a adicionar outros usuários se você quiser, só que você vai ter que pagar uma taxa extra. Mas isso nem de longe, né, vai ser benéfico pro usuário, porque muitas pessoas já se acostumaram, né? Eu sei que não é o ideal, digamos assim. O ideal é que cada pessoa assine o seu próprio Netflix. Obviamente essa é a mentalidade que a Netflix tem, né? Se você gosta do serviço de streaming, você assina o seu. Se um amigo seu gosta, ele deveria assinar o dele e assim por diante. Mas a gente sabe que essa não é a realidade, principalmente aqui no Brasil. Óbvio que ao redor do mundo a situação é basicamente a mesma, mas vamos falar, né, da situação nossa aqui no Brasil. Muitas pessoas assinam a Netflix por R$ 55,90 e racham ali em 3 ou 4 para que a conta não fique tão alta. E isso sempre foi uma coisa permitida, né, pela Netflix. Pelo menos a Netflix nunca fez um esforço a mais ali para tentar impedir que isso acontecesse. Só que agora, nesse momento, eles escolheram fazer isso. Então, novamente, como eu tô fazendo sempre aqui nos vídeos, eu queria agradecer o Matheus Tinoco. Eu sempre me mantenho bem antenado, né, nessas novas situações que acontecem, mas mesmo assim ele me marcou lá, né, ó, Matheus Tinoco. Fala Felipe, nova tática da Netflix Brasil, teste, taxar quem usar Netflix fora de casa, F, veja aqui. Né, foi uma mensagem meio confusa, mas ele me marcou na postagem. Se vocês quiserem, eu vou deixar o link do meu Twitter aqui abaixo. Me sigam por lá, me mandem notícias que, com certeza, se eu utilizar a notícia que vocês me mandaram, eu marco vocês aqui no vídeo. Então aqui vocês podem ver a página da própria Netflix, né, about.netflix.com. E aqui a gente tem, ó, paying to share Netflix outside your household, né? Então pagando para compartilhar Netflix fora da sua casa. Eu vou traduzir para o português aqui, né? Pode ter algum erro de tradução, mas fica mais fácil para vocês compreenderem o vídeo. E aqui quem falou, né, foi o Change Long,
que é o diretor de inovação de produto, né, ó, dia 16 de março de 2022, então esse post foi feito hoje mesmo. E só lembrando, né, antes de dar continuidade, que esse plano não vai entrar em atividade ao redor do mundo inteiro. Eles estão fazendo primeiramente um teste, eles estão testando para ver como isso vai funcionar e eles escolheram 3 territórios diferentes, como eu vou mostrar para vocês. Ó, eles escolheram o Chile, a Costa Rica e o Peru. Então é interessante, né, que eles não escolheram nenhum país da Europa, não escolheram nenhum país da Ásia, não escolheram o próprio Estados Unidos, Canadá, né? Eles escolheram 3 países menores, onde talvez o compartilhamento de senha seja muito forte, então eles estão pegando esses testes, né, menores para fazer. Eu não entendi a escolha, né, desses 3 territórios, mas provavelmente existe um motivo. Então aqui, ó, sempre facilitamos para as pessoas que moram juntas compartilhar sua conta Netflix com recursos como perfis separados e várias transmissões em nossos planos Standard e Premium. Embora tenham sido muito populares, eles também criaram alguma confusão sobre quando e como a Netflix pode ser compartilhada. Como resultado, as contas estão sendo compartilhadas entre as famílias, impactando nossa capacidade de investir em ótimas novas TVs e filmes para os nossos membros. Então é esse o ponto que eu discordo um pouquinho da Netflix de novo. Eles querem fazer 250 filmes por ano, 30 mil séries aí, né? Ficar lançando coisa todo final de semana, praticamente todo dia que você entra tem alguma novidade chegando, sendo que o público não necessariamente pediu por uma quantidade tão grande assim de conteúdo, e a justificativa para o aumento de preço, a justificativa agora para o compartilhamento de senhas é sempre a mesma. A gente tem que ganhar mais dinheiro porque a gente está produzindo muita coisa. Como eu falei, é um equilíbrio muito grande, ninguém consegue assistir tudo que sai de novo, né, na Netflix, porque realmente eles estão tentando atingir tantos públicos diferentes, só que eles querem cobrar o mesmo preço de todo mundo, independente da quantidade de coisas que você assiste. Obviamente é assim que um serviço de streaming funciona, mas eles não podem repassar esse custo gigantesco, né, esse monstro que eles criaram. Eles querem simplesmente repassar o custo para o consumidor. E, inclusive eu encontrei algumas informações, né, que 14% das pessoas que falaram que assinam a Netflix utilizam a senha de outra pessoa. 14% dos usuários, né, eles fizeram entrevistas e etc, e descobriram esse valor de 14%. Mesmo que sejam somente 14 milhões de pessoas, a Netflix já tem hoje mais de 200 milhões de assinantes, então são cerca de 30 milhões de possíveis assinantes que estão utilizando a senha de outra pessoa. Então, em termos matemáticos, eu acredito que vai fazer sentido para a Netflix essa tomada de decisão. Eu só não acho que seja o momento correto, porque a gente está vendo esse boom dos serviços de streaming e a Netflix está nadando contra a corrente, subindo o preço, tanto que as ações acabam correspondendo, né? Eu sei que eu vou falar daqui a pouco que as ações subiram nesse último dia, mas se a gente pegar no último ano, a Netflix caiu de 300 bilhões para 150 bilhões. E aqui eles continuam, né? Portanto, no ano passado trabalhamos em maneiras de permitir que os membros que compartilham fora de sua casa o façam com facilidade e segurança, além de pagar um pouco mais. E nas próximas semanas lançaremos e testaremos 2 novos recursos para nossos membros no Chile, Costa Rica e Peru. Eu já vejo um problema claro com isso daqui. Eu moro em uma cidade, eu trabalho em outra, eu tenho uma sala, né, no meu trabalho onde eu tenho Netflix. Então, se eu tenho essa situação, eu teria que pagar um extra porque eu não estou assistindo dentro da minha própria casa? Na minha opinião, isso não faz tanto sentido assim. Eu acho que eles têm que ter vários controles ali dentro para evitar que essa situação aconteça. Como eu disse, né, muitas pessoas têm mais de um lugar que elas podem assistir e 2 televisões, então eu não sei como eles vão controlar isso a fundo, né, como eles vão evitar que as pessoas que assistem em mais de um lugar, só que a própria pessoa está assistindo, ela não está compartilhando a senha com ninguém, ela não está fazendo nada de errado, né, digamos assim, dentro dessa perspectiva da Netflix, mas mesmo assim a Netflix está impedindo, né, que ela assista o conteúdo que ela quiser. Adicionar um membro extra. Os membros dos nossos planos Standard e Premium poderão adicionar subcontas para até 2 pessoas com quem não moram, cada uma com seu próprio perfil, recomendações personalizadas, login e senha. Isso daqui eu sinceramente achei bem interessante, ao menor preço, né, ó, 2,38 CLP no Chile, 2,99 United States Dollars, né, dólares americanos na Costa Rica e 7,90 PEN no Peru. Então esse ponto é sim interessante. Muitas vezes você vai passar sua senha para alguém, você às vezes usa essa senha em algum outro aplicativo também, você usa sua senha em alguma outra coisa,
Então isso daqui estaria de certa forma resolvendo isso, só que eu acho que eles poderiam sim ter criado essa opção sem nenhum custo extra. E aí continuando, né, ó, transferir perfil para uma nova conta. Os membros dos nossos planos Basic, Standard e Premium podem permitir que as pessoas que compartilham sua conta transfiram informações de perfil para uma nova conta ou uma subconta de membro extra, mantendo o histórico de visualizações, minha lista e personalizado recomendações. Então isso também é uma opção interessante, né? Você pode migrar de uma conta para outra e mesmo assim levar as suas informações junto. Eu não sei se vai ser muito útil no dia a dia, mas claramente, né, a inteligência artificial da Netflix é tão predominante dentro do serviço, a oferta de conteúdo para você, que é importante quando você migra, né, talvez de uma conta para outra, que você consiga levar essas recomendações também. E aqui eles finalizam, né, dizendo: reconhecemos que as pessoas têm muitas opções de entretenimento, por isso queremos garantir que todos os nossos recursos sejam flexíveis e úteis para os membros, cujas assinaturas financiam todos os nossos excelentes programas de TV e filmes. Trabalharemos para entender a utilidade desses dois recursos para os membros desses 3 países antes de fazer alterações em qualquer outro lugar do mundo. Então esse é o ponto mais importante, né, que eu estou trazendo para vocês. Obviamente é uma ideia ousada, obviamente é uma ideia que inclusive, como eu vou mostrar para vocês, agradou os acionistas. As ações da Netflix voltaram a crescer, cresceram impressionantes 4,5% hoje. Então essa notícia foi bem recebida, porque se 1% das pessoas deixarem de compartilhar a senha e migrarem e assinarem por conta própria, isso já é um aumento muito grande na quantidade de assinantes da Netflix. E eu duvido que muitas pessoas vão cancelar o plano, muitas pessoas podem ter que pagar um pouquinho mais, porque uma ou outra pessoa acabaram saindo, né, dessa assinatura conjunta e acabaram criando o próprio perfil. Então eu acredito que algumas pessoas vão sim desistir da Netflix, talvez um grupo de 3 amigos ali que assinam juntos vão falar: ah, deixa quieto, vamos assistir HBO Max, vamos assistir alguma outra coisa, mas eu acredito que na média da população, algumas pessoas vão também criar um perfil da Netflix, justamente por causa dessa barreira. E claramente isso daqui não está escrito na pedra, eles podem mudar esse recurso, eles podem mudar o valor, eles podem mudar a forma com que isso acontece. Eu até acho que essa proposta da Netflix é interessante de ser analisada. Obviamente os serviços de streaming são o futuro, né? Obviamente eles estão dominando o entretenimento de uma forma que os cinemas e a televisão convencional já ficaram para trás, né? Eu não vou nem dizer mais vão ficar para trás, porque os serviços de streaming já são hoje a maneira predominante das pessoas absorverem conteúdo, né? E eu não vou crucificar muito a empresa, né, por estar cobrando por isso, por estar fazendo, porque eles estão de fato fazendo um teste, eles não estão impondo uma mudança muito grande à sociedade, né? Eles não estão impondo a nível global, eles estão fazendo testes localizados e talvez eles cheguem à conclusão que R$ 2,99 é um valor muito caro, pô, vamos cobrar $1 só uma taxa ali para a pessoa utilizar, para ter uma senha própria. Eu acho que muitas pessoas ficariam satisfeitas se o valor fosse um pouco menor. $3 é um valor que você quase assina metade ali do Disney Plus, né? Tem outros serviços por um valor bem mais barato, né, do que a Netflix, que $3 é uma quantia significativa. Então, antes de falar a respeito das ações da empresa, eu queria que vocês comentassem aqui abaixo o que vocês acham a respeito desse assunto. Eu acredito, né, só concluindo aqui a minha opinião, eu acho que eles não deveriam fazer isso nesse momento, mas eu acho que é sim importante, né, que existam alguns parâmetros ali pra gente tomar conta deste compartilhamento de senhas. E eu acho que o que a Netflix decidir, né, eu acho que se a Netflix bater o martelo que ela vai fazer isso, eu acredito que a tendência é que outros serviços sigam o que a Netflix fez, tentando impedir um pouquinho o compartilhamento de senhas, né? Se vai ter um custo extra por isso, se não vai, eu acho que é interessante a gente ver no futuro. Então, como eu disse, né, ó, aqui as ações da Netflix subiram 4%, a última vez que eu olhei estava 4,1%, né? Mas a gente viu o valor de mercado da empresa subindo praticamente 13 bilhões aí nos últimos dias, né? Ó, então a Netflix tá em um período de alta nesses últimos 3 dias, vamos dizer assim, né, do dia 14, né, ó, e veio o dia 15 e o dia 16, então um aumento considerável, mas se a gente olhar no último ano a situação ainda é bem catastrófica, né, para a empresa. E aqui, como eu falei no início do vídeo, né, ó, só para vocês verem que não é uma novidade, Netflix ameaça barrar compartilhamento de senhas e preocupa usuários, só que essa notícia não é de hoje, né, é uma notícia de 31/1, então de um mês e pouquinho atrás, mas a gente pode voltar inclusive mais no tempo, ó, do dia 12/3 de 2021, Netflix testa recurso para evitar compartilhamento de senhas.
né, ó, aqui mais uma notícia, ó, do dia 12/3, então mais ou menos no mesmo período. Netflix pode reprimir o compartilhamento de senhas entre usuários. E outro ponto, né, só para fechar o vídeo que ainda não ficou claro, é o que a Netflix vai fazer contra as pessoas que já dividem senha. Você vai chegar um dia e vai ter lá uma mensagem que você foi banido ali, né? Não sei exatamente como eles vão fazer contra pessoas que já têm vários perfis, que já têm vários usuários, ou se eles vão começar somente com novos usuários, se eles vão começar barrando essas pessoas que estão entrando agora. Isso ainda não ficou claro, eu acho que eles nem decidiram ainda isso, porque como eu falei, eles estão fazendo o teste somente em 3 países. Então, pessoal, agora como sempre eu gostaria de saber de vocês, né? Eu sei que eu já fiz essa pergunta, mas eu gostaria de saber a opinião de vocês a respeito desse assunto como um todo. Vocês compartilham senha com alguém? Vocês não compartilham? Vocês pagam o valor integral da assinatura? Eu gostaria de saber realmente o que vocês acham a respeito desse assunto. E como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.